Esse curso faz parte do projeto de extensão Transferência de Conhecimento de Métodos Ágeis para a Elicitação e Especificação de Requisitos de Software, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFPA por meio do edital Navega Saberes de 2023. Conforme conversamos no vídeo de introdução, nesse módulo iremos fazer um breve nivelamento de conceitos que são importantes para o nosso curso. E são esses os conceitos de engenharia de software, processo de software, engenharia de requisitos, métodos ágeis e engenharia de requisitos ágil. Segundo o I3E, a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software, isto é, a aplicação da engenharia para o software. O que essa definição quer nos dizer é que o processo de produção de um produto de software deve ser tão organizado, sistematizado e racional quanto o processo de produção de um edifício ou de um navio, por exemplo. Até que se chegue a um software operante, é preciso passar por um processo, e esse processo é organizado e estudado pela engenharia de software. Aliás, esse processo recebe o nome de processo de software. O processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que direcionam para a produção de um produto de software. A ideia de processo serve para nos mostrar que as atividades necessárias para se chegar a um produto de software não são aleatórias e elas devem ser organizadas, seguindo um fluxo. E quais são essas atividades que formam o processo de software? Podemos dizer que são as atividades de definição e análise de requisitos, projeto e design, implementação, teste e implantação. Na etapa de definição e análise de requisitos, ocorre a elicitação e o refinamento dos requisitos do software. Na fase de projeto e design, é definido como o software irá atender os requisitos que foram identificados. Na fase de implementação, ocorre a efetiva criação do software. Na fase de teste, são buscados defeitos no código implementado. Na fase de implantação, o software é colocado em ambiente real de funcionamento. Cada uma dessas etapas tem um conjunto de conceitos que são próprios de cada uma delas. O nosso curso, por exemplo, se concentra principalmente na primeira delas, na definição e análise dos requisitos. Porém, de modo geral, existem 3 conceitos aplicados a todas elas que são importantes de nós entendermos desde já, e são os conceitos de cerimônias, papéis e artefatos. As cerimônias são como fases ou etapas da aplicação de um processo ou de uma atividade, como por exemplo, reunião com o cliente, coleta de requisitos e codificação. Esse termo cerimônia, ele normalmente é aplicado em contextos de métodos ágeis. O que é importante entender desde já é que ao ouvir falar em cerimônia, nós estamos falando de etapas ou subetapas de um processo, atividade ou tarefa. Já os papéis são os diferentes perfis de pessoas ou funções que são distribuídas ao longo do processo de software, como por exemplo o papel de programador, do time de desenvolvimento, analista de requisitos, entre muitos outros. Por último, temos os artefatos, que são todos os documentos, modelos, diagramas e qualquer outra forma de entrada ou saída produzida durante o processo de software, como por exemplo, código-fonte, ata de reunião, lista de requisitos. Entrando na engenharia de requisitos, vamos começar vendo o que é um requisito. Segundo o I3E, ele é uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo. Uma condição ou uma capacidade que deve ser alcançada ou estar presente num sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto. Podemos ver, tanto no item 1 quanto no item 2, o caráter essencial do requisito como um meio para se alcançar algo, não necessariamente em um software, mas sim numa ideia mais ampla de sistema. Essa definição do I3E, ela também é importante para mostrar que o requisito ele não é uma coisa só, mas sim pode representar coisas diferentes. E assim, é possível classificar um requisito de software de diversas maneiras. Uma das mais importantes é a classificação em requisito funcional e requisito não funcional. Segundo Pressman, requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em situações particulares.
Já os requisitos não funcionais são limites sobre os serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Para entender melhor, vamos analisar os seguintes exemplos. Primeiro, o exemplo de requisito funcional. O sistema de um banco deve permitir que os clientes façam transferências de fundos entre suas contas corrente e poupança. Essa é uma declaração simples e direta do que o sistema de um banco deve permitir que o cliente faça. Aqui percebemos que esse requisito ele serve de meio, voltando naquela ideia anterior, entre o cliente e um serviço oferecido pelo banco. E sendo um pouco redundante, nós sabemos que os principais serviços de um banco são serviços bancários, ou seja, os requisitos funcionais aqui nesse exemplo, eles estão representando a regra de negócio daquele sistema. Por regra de negócio, podemos entender o modo como uma determinada empresa presta seu serviço, como ela se comporta perante o cliente, como ela quer ser reconhecida. Passando para o exemplo de requisito não funcional, temos: o sistema de um banco deve garantir que todas as transações de transferências de fundo sejam concluídas em 10 segundos. O principal ponto nesse exemplo é identificar que nós estamos criando aqui uma restrição para o sistema, no caso, uma restrição de desempenho, ou seja, os requisitos não funcionais estão diretamente ligados às tecnologias utilizadas para a implementação e manutenção daquele sistema. Agora que já temos uma ideia melhor do que é o requisito, vamos entender então o que é a engenharia de requisitos. Segundo o I3E, a engenharia de requisitos é o processo de estabelecer os serviços que o cliente requer de um sistema e as restrições sobre as quais ele opera e é desenvolvido. As palavras-chave aqui são serviços e restrições. Por serviços, devemos lembrar dos requisitos funcionais e restrições dos requisitos não funcionais. A engenharia de requisitos, enquanto processo, ela também é formada por subetapas ou atividades, que são as atividades de elicitação, análise, especificação, validação e gestão de mudança dos requisitos. A elicitação é a atividade responsável pela descoberta das necessidades e expectativas de múltiplos usuários, bem como por entender a organização, seus processos de negócio, limitações dos softwares atuais, restrições existentes e atributos de qualidade que devem ser atendidos pelo produto a ser desenvolvido. Elicitar é o mesmo que levantar, descobrir, encontrar. Elicitar na engenharia de requisitos é conhecer seu cliente, o serviço que ele presta, o problema que tem para resolver e como você pode ajudar a resolver. Como exemplo de atividades ou de subatividades que ocorrem durante a elicitação, temos reunião ou entrevista com o cliente, entre outros métodos que podem ser utilizados também. Análise é a atividade responsável pela negociação dos requisitos junto aos usuários a fim de eliminar conflitos e balancear suas expectativas. Análise dos requisitos com o objetivo de classificá-los e entendê-los melhor. E priorização dos requisitos com a finalidade de identificar quais são os requisitos mais importantes e com maior valor de negócio para o usuário. De modo geral, podemos usar como exemplo do que acontece durante a análise é a descoberta da real necessidade do cliente a partir da licitação e também da negociação e priorização dessas necessidades que foram encontradas. A especificação é a atividade responsável pela padronização dos requisitos em modelos mais detalhados em diversos níveis. Podemos entender a especificação como o momento em que aquele material levantado nas atividades anteriores é documentado de várias formas. De modo tradicional, podemos dizer que a especificação é feita com o preenchimento de uma espécie de formulário, que vai trazer um identificador, uma breve descrição do que aquele requisito representa, quem são os atores responsáveis por utilizar aquela funcionalidade que está sendo descrita, a prioridade da implementação daquele requisito e quais são os outros requisitos funcionais ou não associados àquele requisito. Há também a necessidade de especificar as pré-condições necessárias para se chegar àquela funcionalidade e as pós-condições, que basicamente representam qual o resultado daquela ação que está sendo representada ali. Como exemplos, temos aqui
3 requisitos de um site de busca de empregos. Todos eles estão identificados de R1, R2 e R3. No caso do requisito 1, o que ele representa é o usuário poder fazer a pesquisa por vagas de emprego disponíveis no sistema. Foi definida a prioridade alta da implementação desse requisito, identificados que os requisitos não funcionais associados a eles são tempo de resposta, usabilidade da interface de pesquisa, e as pré-condições necessárias é a autenticação desse usuário no sistema. E como pós-condição, ou seja, o resultado daquela funcionalidade, temos que o usuário visualiza os resultados da pesquisa de vagas. Já o requisito 2 representa a postagem de vagas pelas empresas. E esse requisito ele também tem uma alta prioridade. E como pré-condições nós temos aqui a necessidade da empresa também passar por uma autenticação. E como resultados, representado pelas pós-condições, nós temos que uma nova vaga de emprego fica disponível no nosso sistema. Por último, o requisito 3, ele representa a possibilidade de o usuário poder limitar quem pode ver o seu perfil. Por sua vez, a validação é a atividade responsável pela verificação do conteúdo destes requisitos no que se refere à completude, consistência, ambiguidades e aderência a padrões, mas também inclui a checagem dos requisitos de software a fim de validar se os mesmos atendem às necessidades e expectativas do usuário e do negócio. A validação é o momento que confirmamos que o que foi realizado nas atividades anteriores realmente corresponde à realidade, e essa validação, no caso dos nossos exemplos anteriores, ela pode ocorrer com a simples concordância do cliente de que aquilo representa necessidades do produto que ela quer. Mas a gente também pode ter como exemplo a apresentação de protótipos para o cliente. Por fim, a gestão é a atividade responsável pela organização, rastreabilidade e controle de mudança nos requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto de software. Vimos que as atividades anteriores incluem subatividades. Logo, precisamos então nos preocupar também com o gerenciamento dessas atividades, o que por si só constitui uma atividade do processo, que é a gestão. Mas há também a necessidade de se preocupar com o momento posterior ao levantamento de todas aquelas atividades e início do processo de implementação, pois os requisitos podem mudar, e por isso precisamos nos preocupar então em controlar essas mudanças e rastrear o impacto que elas podem ter no nosso projeto. E como exemplo da rastreabilidade necessária à gestão, nós temos a chamada matriz de rastreabilidade. As linhas e as colunas da matriz de rastreabilidade são formadas pelos requisitos que foram elicitados e validados. O que importa aqui é a forma como devemos ler essa matriz. Da coluna para a linha, nós encontramos as dependências entre os requisitos. Se o requisito 1 depende de alguma forma do requisito 2, aquele ponto da matriz então recebe uma marcação. Já a leitura da linha para a coluna deve indicar o impacto de um requisito no outro. Assim, nas dependências, percebemos então que o requisito 1 depende também da implementação do requisito 2, e o requisito 2, por sua vez, impacta o requisito 1. As atividades que formam a engenharia de requisitos podem ser divididas em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é o chamado DRE, que inclui as atividades de elicitação, análise, especificação e validação de requisitos. O outro grupo é o chamado GRE, que contém a gerência de requisitos e todas as atividades que são próprias dela. Métodos ágeis são métodos de gerência do processo de software que tenham fundamento nos valores e princípios do Manifesto Ágil. Como exemplos mais famosos temos o Scrum, o Kanban e o Extreme Programming, o XP. E os valores do Manifesto Ágil são indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Os princípios do Manifesto Ágil podem ser resumidos em concentrar, valorizar o cliente, mudanças são bem-vindas, a entrega deve ser incremental e o trabalho colaborativo, pessoas e não processos, comunicação face a face, software funcionando, ambiente sustentável, atenção à qualidade, manutenção da simplicidade e equipes auto-organizáveis.
Essa base dos valores e princípios do Manifesto Ágil priorizam a comunicação eficaz, a entrega contínua de valor, a colaboração próxima com o cliente e a adaptabilidade às mudanças. Essa base tem o objetivo de melhorar a qualidade do software e a satisfação do cliente, promovendo um ambiente de trabalho mais eficiente e dinâmico. É importante notar também que o Manifesto Ágil não busca eliminar os itens que estão descritos à direita, mas sim apenas valorizar os itens à esquerda, que no nosso slide aqui está em negrito. Em resumo, todos os métodos de gerência do processo de software ou frameworks que busquem implementar esses princípios e valores podem ser chamados de métodos ágeis ou também metodologias ágeis. Chegamos assim à engenharia de requisitos ágil, que consiste em aplicar as práticas, os princípios e os valores dos métodos ágeis nas atividades de engenharia de requisitos. Ou seja, esta abordagem permite elicitar, analisar, especificar, validar e gerenciar os requisitos de forma mais ágil, transparente e orientada aos customers. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro módulo. E as principais lições que devemos tirar até aqui é que a engenharia de requisitos faz parte do processo de software e é uma das etapas mais importantes dele. Apesar de não estar escrito no slide, é muito importante lembrar que a engenharia de requisitos também pode ser vista em dois grupos: desenvolvimento e gerenciamento de requisitos. E por fim, a engenharia de requisitos pode seguir um processo tradicional ou um processo ágil, baseado nos princípios e valores do Manifesto Ágil, aplicado através dos métodos ou metodologias ágeis. No próximo módulo, vamos ver então como utilizar e quais métodos utilizar na engenharia de requisitos ágil. Até a próxima!